Testar os europeus. E a determinação europeia precisa se fortalecer. Eles precisam colocar tudo na mesa em termos de sanções econômicas. Como eu disse aos meus colegas europeus há cerca de 2 semanas, tudo o que ouço de vocês é que Putin quer marchar até Varsóvia. Mas uma coisa da qual tenho certeza, Putin não vai marchar até Boston. Ele não vai marchar até Boston. Mas dito isso, os poloneses são grandes aliados. Antes mesmo de serem orientados a isso, eles já estavam gastando 5% do PIB. A economia polonesa é uma das grandes histórias de sucesso desde a queda do muro. Quando o muro caiu, a economia polonesa e a ucraniana tinham o mesmo tamanho. Agora, a economia polonesa é 3 vezes maior. Se a economia ucraniana tivesse o tamanho da economia polonesa, a Ucrânia estaria financiando seu próprio esforço de guerra neste momento. E duvido que Putin teria invadido. Tudo foi dedicado a transformar a Ucrânia em uma força militar. E presumiu-se, de forma equivocada, que a força militar construída na Ucrânia foi feita de uma maneira que não teve nenhum investimento comparável na Polônia. E agora, a Ucrânia tem sido destruída nos últimos 3 anos com um enorme programa de subdesenvolvimento econômico, não de desenvolvimento. Comparar um país 3 anos em guerra com um país que não teve guerra é infantil. É o uso de estatísticas para provar um ponto. Bem, qual é o ponto? O ponto do Sr. Bessent é muito parecido com a maioria dos pontos do Sr. Trump, que é que a guerra na Ucrânia, do ponto de vista americano, já não vale mais o esforço. A pressão está aumentando para usar esses recursos de outras maneiras para tornar a América grande novamente. Um projeto enormemente caro que até agora não mostrou muitos resultados. Mas isso envolveu um homem que alcançou a presidência prometendo ao povo americano acabar com a guerra em poucos dias ou poucas horas. Pois bem, aqui estamos 8 ou 9 meses depois. Ele não acabou com nada. Ele fez uma infinidade de esforços. Não deram em nada. Os russos continuam avançando lenta e metodicamente para o oeste. A Ucrânia está perdendo. Está bem claro. Se você medir por todos os padrões habituais e tentar obter estatísticas razoáveis, essa é a conclusão, não só minha, mas da maior parte do mundo que acompanha tudo isso. E o Sr. Trump disse a maior parte do tempo, estou fora. Vocês, europeus, é que deveriam cuidar disso. Você deveria gastar o dinheiro, você deveria fornecer as armas para eles. Vou te fazer uma proposta. Continuarei te dando armas. Embora não esteja nada claro se ele pretendia dar a eles mais do que sempre deu à Europa Ocidental. Ele insiste que eles paguem por isso, o que é um sinal de, como posso dizer, falta de entusiasmo. Ele não quer pagar por isso. Os europeus, junto com os americanos, não conseguiram derrotar os russos. A ideia de que os europeus, sem os americanos, vão conseguir é infantilmente estúpida. Então isso está descartado. Então o que nos resta? Bem, temos a contradição do discurso do Sr. Trump na ONU no início desta semana. Nesse discurso parece que ele vai trabalhar com os europeus na guerra na Ucrânia. Parece que ele mudou de posição. E ele realmente conversou com o Sr. Zelensky. E se você conversa com o Sr. Zelensky, você já está em outro universo mesmo. Então eu não sei. Acho que não posso responder à sua pergunta sem saber mais sobre o que está acontecendo nas cada vez mais, como posso dizer isso, bizarras manifestações do Sr. Trump sobre para onde a política está indo. Então meu receio é que a realidade subjacente seja que o Sr. Trump há muito tempo tem sido principalmente influenciado pelas pessoas ao seu redor, tanto neoconservadores quanto não neoconservadores, de que o grande problema para os Estados Unidos é a China, não a Rússia, e que eles aprenderam essa lição. A combinação de as coisas não estarem indo bem na Ucrânia e a necessidade de mudar o foco para a China significa que você não quer fazer o que está acontecendo agora, ou seja, fortalecer os laços entre Rússia e China. Você iria querer enfraquecê-los. E atacar a Rússia não é uma maneira de fazer isso.
Atacar a Rússia ensina a Rússia o quão importante é realmente sua aliança com a China. Então, estou em um impasse e fico com esta conclusão temporária até obter mais evidências. Que os Estados Unidos, como temos discutido neste programa há meses, são um império em declínio, e um império em declínio com cada vez menos opções sobre o que fazer a respeito desse declínio. Recusa-se a admitir o declínio. Recusa-se a buscar quais políticas seriam melhores para administrar esse declínio, de forma que prejudique o menor número de pessoas, que leve o máximo de tempo possível, seja qual for o seu objetivo. Não faz isso. Bem, o que mais faz? Diz a si mesmo que seu grande problema é a China. Sim, mas o que vai fazer a respeito? E a resposta é improvisada, eles não sabem o que fazer. Então, de repente, estamos falando, acredito, de bilhões de dólares para tentar salvar os esforços quase desesperados do Sr. Milei na Argentina, cuja situação está desmoronando, ou para resgatar o Sr. Bolsonaro, cuja situação também está desmoronando, e assim por diante. Esses são ajustes ad hoc, indo de um lado para o outro, e ao mesmo tempo tomando medidas que, preciso dizer, estão gerando ansiedade ao redor do mundo, de que o governo pode fechar e de que os republicanos estão ameaçando demitir todo mundo no governo federal se isso acontecer. Sabe, no passado, esse tipo de ameaça seria ignorada. Mas agora temos um tipo de governo, e vou usar a palavra que cada vez mais me vem à mente quando me perguntam: como você resumiria a situação em que estamos? E a resposta que eu daria é: desesperador. Estamos assistindo um governo desesperado. E eu entendo o desespero. A dívida nacional está fora de controle. Quero dizer, é só olhar os números. Em 1970 eram algumas centenas de bilhões de dólares. Hoje são 37 trilhões de dólares. Isso é uma loucura. Este é um governo sentado em cima de uma montanha de dívidas. Ele sabe disso. Não pode continuar assim. Liz Truss perdeu o cargo de primeira-ministra na Inglaterra porque tentou pegar dinheiro emprestado, e o mercado disse: não vamos te emprestar mais. Os Estados Unidos sabem que estão se aproximando desse ponto. O que vão fazer? Bem, você vê um ato irracional e desesperado. Mandam Elon Musk demitir metade das pessoas. Isso não é uma medida de eficiência. Nenhum especialista em eficiência justificaria isso. Isso é apenas economizar dinheiro da melhor forma possível. E tarifas são uma maneira de arrecadar algum dinheiro enquanto você ainda é um mercado importante. Mas os efeitos de longo prazo disso são terríveis. É uma política muito, muito perigosa. Outros países, como acredito que vamos discutir, agora estão descobrindo como reduzir sua relação com os Estados Unidos porque está se tornando instável e perigoso depender deste país. O que você fez com seu declínio? Você, na verdade, o acelerou. E isso é um sinal. Quando pessoas desesperadas tomam certas atitudes, elas descobrem e você tenta mostrar para elas que estão piorando a situação, não melhorando. Concordo com a forma como Richard colocou a questão. O panorama geral é que os Estados Unidos estão desesperados, porque todos os planos que queriam não estão funcionando, estão tendo efeito contrário. E Trump sempre diz que seu lema é nunca admitir derrota, sempre afirmar que venceu. Quando você olha para o discurso dele nas Nações Unidas, todo mundo ainda está refletindo sobre aquele discurso longo e confuso, dá para ver o quão bizarro foi. Ele tentou dizer que a Ucrânia está vencendo, não a Rússia, que a Rússia deveria ter tomado, ou poderia ter tomado, a Ucrânia em um único mês, talvez em poucas semanas. A guerra já poderia ter acabado. É como se a decisão de Putin de não transformar sua operação militar em algo além de uma operação militar especial para proteger os falantes de russo realmente fosse um fracasso em sua capacidade de capturar Kiev. Mas esse nunca foi o plano dele.
Bem, Trump está tentando dizer, veja há quanto tempo a luta está acontecendo na Ucrânia. Já faz 2 ou 3 anos. Bem, veja o que a Rússia conseguiu indo devagar. Levou os últimos 2 anos para esgotar completamente os armamentos da Europa e dos Estados Unidos. Não há mais mísseis, não há mais tanques, exceto por uma força mínima de tudo isso. Então, quando Richard mencionou no início, deixe a Europa depender dos Estados Unidos para armas, não estão sendo fabricadas armas. Leva um bom tempo para fabricar mísseis e armamentos. E parece que vai levar 5 anos para os Estados Unidos produzirem o tipo de mísseis supersônicos e hipersônicos que a Rússia já possui. Então você está diante de uma situação bizarra. E o que é bizarro é que a OTAN está falando sobre uma guerra terrestre e Biden está falando sobre os Estados Unidos invadirem a Polônia. Bem, eles não vão invadir Boston, mas vão invadir a Polônia. Ninguém vai invadir a Polônia porque, como já discutimos antes, nenhuma nação avançada, complexa e industrializada, sem falar em uma nação sujeita aos eleitores e ao apoio de sua própria população, vai arcar com o custo sacrificial de perder milhões de pessoas tentando realizar uma invasão. A guerra será travada com mísseis. A Europa está quase sem eles. Os Estados Unidos estão quase sem eles. A Rússia não está sem eles. A Rússia ganhou força de forma constante durante todo o curso da guerra. Então, na verdade, ela não está perdendo. Está em uma posição dominante. E acho que Trump percebe isso. E como Richard disse, Trump está dizendo à Europa, vocês estão por conta própria. Claro, podem comprar o que quiserem de nós para lutar na Ucrânia. Mas a Ucrânia é um campo de batalha onde na verdade não se trata da Ucrânia. A Rússia não está lutando contra a Ucrânia neste momento, exceto de forma marginal, está lutando contra a OTAN. É a OTAN que está fornecendo à Ucrânia os mísseis para atacar as refinarias russas, tentando impedir que elas refinem e exportem mais petróleo. E são os Estados Unidos e as bases satélites do Mi-6 em Wiesbaden, na Alemanha, e em outros lugares que estão coordenando tudo isso. Portanto, trata-se realmente de uma guerra da OTAN europeia contra a Rússia. E não tenho certeza se Trump realmente pretende ou sequer tem ideia de como enfrentar a China, que continua sendo o foco dos neoconservadores. O fato é que Trump está tentando lutar uma guerra em 5 ou 6 frentes ao mesmo tempo. A única coisa que consigo entender das notícias é que estamos em uma espécie de interregno neste momento. É como se todas as armas estivessem carregadas e prontas para disparar, e estamos apenas esperando que o gatilho seja acionado, e os gatilhos estão por toda parte. Você tem os planos dos Estados Unidos para uma mudança de regime na Venezuela. Eles estão tentando provocar a Venezuela para que, de alguma forma, proteja seus barcos de pesca que os Estados Unidos estão atacando. Os Estados Unidos estão posicionando uma armada de navios lá, como se dissessem, vamos mandar nossas forças especiais invadirem e decapitarem vocês. O que vocês vão fazer a respeito? Será que a Venezuela será tão paciente quanto a Rússia e não cairá na provocação? Quando a guerra na Ucrânia começou em fevereiro de 2022, o Sr. Biden, então presidente, e muitos de seus principais assessores declararam publicamente, e nenhum grande oficial americano discordou, que essa guerra seria curta, que o rublo se tornaria pó, que a economia russa não teria como sustentar isso e entraria em colapso, e que talvez fosse até possível, alguns dos mais ambiciosos chegaram a imaginar, promover uma mudança de regime na Rússia. Adeus, Sr. Putin, e talvez dividir a Rússia em vários pequenos países, como o restante da Europa Oriental. Esses eram nossos líderes. As pessoas que estão no poder agora não discordaram dessa avaliação. Eles a endossaram. Por que alguém está acreditando na história atual? A Rússia está exausta. A Rússia não pode continuar. Sabemos que isso estava errado. O rublo vale aproximadamente o que valia antes do início da guerra. Não entrou em colapso, nem nada parecido.
A economia russa, de acordo com dados do PIB das Nações Unidas, cresceu mais rápido do que a economia dos Estados Unidos em todos os anos da guerra, inclusive agora. Acontece que a guerra na Rússia teve um efeito estimulante, pela forma como eles a administraram. Não estou dizendo que eles gerenciaram tudo perfeitamente, mas, do ponto de vista econômico, eles fizeram com a guerra o que os Estados Unidos fizeram com a Segunda Guerra Mundial. Usaram-na para sair da depressão, para crescer mais rápido do que podiam nos anos 1930. E conseguiram. E os russos também fizeram isso. Você pode fingir que isso não é verdade, mas é. E se você fingir que não é, se acha que pode simplesmente nos contar outra história, que a Rússia está exausta e que não nos lembramos de 3 anos atrás, quando você disse que sabia o que iria acontecer e tudo estava errado, então quem está louco é você, não nós. E agora sobre podemos vencer a guerra, como diz o Sr. Zelensky. A Rússia é um adversário muito sério, muito bem armado. Ela está bem armada desde os tempos soviéticos, o que significa pelo menos meio século de prioridade militar. E ele já era um país razoavelmente rico. Vamos revisar as guerras americanas. A Guerra do Vietnã foi uma guerra entre uma superpotência militar altamente desenvolvida e um país pobre e atrasado. E os Estados Unidos perderam. A guerra foi contra o Partido Comunista do Vietnã do Norte. Eles estão no poder hoje. Eles estiveram no comando durante todo esse intervalo, que agora já são 50 anos desde 1975. Eles conseguiram administrar uma boa sociedade. E o Vietnã, aliás, é uma das economias que mais crescem no mundo, governada pelo Partido Comunista, porque os Estados Unidos perderam. Agora vamos para o Afeganistão. É ainda mais pobre que o Vietnã. Estados Unidos contra o Talibã. E nós perdemos. Quem está no comando do Afeganistão hoje? O Talibã, não os Estados Unidos. Nós não vencemos no Iraque e não estamos vencendo na Ucrânia. E em vez de isso ser uma ideia estranha de que não estamos vencendo, isso não deveria ser estranho para ninguém. Esse é o nosso histórico. Nós não vencemos guerras, nós as perdemos. Agora, nós não nos importamos porque isso é um estímulo para a nossa economia, do qual não podemos abrir mão. Mas se isso é assim para nós, então pode desempenhar esse papel para a Rússia, o que de fato está acontecendo, e não deveria surpreender ninguém que pense um pouco sobre tudo isso. Agora, deixe-me falar por um momento sobre essa questão espinhosa da Europa. O Michael continua nos lembrando, com razão, que a proibição pelos europeus, a decisão que eles tomaram de parar de comprar petróleo e gás da Rússia, como parte do grande programa de sanções. Eu acredito que a última versão, ainda maior do que antes, é o pacote número 19 ou 20 das sanções que eles aprovaram. A Rússia está indo bem. A Europa é um desastre, tão ruim que os Estados Unidos, ao perceberem que seu principal problema é a China, agora veem os europeus como, na pior das hipóteses, um peso para os recursos e, na melhor, uma fonte de tributo para ajudar a enfrentar a China. Isso coloca a Europa em um declínio inacreditável. Veja, ela já era uma parte em declínio da economia mundial, de qualquer forma. Os impérios foram perdidos há um século ou meio século e eles não sabem o que fazer. Foram ultrapassados pelos Estados Unidos de um lado e pelos chineses e os BRICS do outro. Então a Europa está em declínio, e os políticos precisam explicar isso ao seu povo. Eles ousam dizer, nossos capitalistas não conseguiram acompanhar os concorrentes dos Estados Unidos e da China. Eles não ousam fazer isso. São os capitalistas que os mantêm no poder, então isso está fora de questão. Quem eles vão culpar? A si mesmos? Isso nunca acontece. Bem, eles realmente têm duas opções. Eles poderiam culpar os Estados Unidos. Poderiam. Mas isso não é mais viável do que culpar seus próprios capitalistas. Eles ainda dependem dos Estados Unidos. Então só resta um candidato, a Rússia. Fazer um enorme alarde sobre o perigo da Rússia. Temos que nos rearmar por causa da Rússia.
Temos que cortar o bem-estar social por causa da Rússia. Temos que declinar por causa da Rússia. Tem que ser interminável. O que estamos vendo na Europa é uma espécie de repetição da Guerra Fria americana após a Segunda Guerra Mundial. Tudo é culpa da Rússia para justificar, no caso dos Estados Unidos, a construção do Império Americano e, no caso da Europa, esconder o declínio e suas causas do próprio povo. É só isso que está acontecendo. O resto é apenas ruído. Último ponto que quero destacar. A crise para os Estados Unidos tem a ver, de certa forma, com algo que sei que vai assustar as pessoas, mas não sei como isso pode ser evitado. Um império em declínio, que já foi dominante economicamente, politicamente, militarmente e ideologicamente, está perdendo essa posição economicamente. Isso já sabemos. A China e os BRICS são uma unidade econômica muito maior na economia mundial do que os Estados Unidos e o G7. Eles ultrapassaram essa marca no ano de 2020. E a diferença tem aumentado a cada ano nos últimos 5 anos. Então, economicamente, os Estados Unidos não são mais dominantes. Eles também não são. Sabe como você pode perceber isso? As votações na ONU são desproporcionais. Há 120 países de um lado e os Estados Unidos e alguns outros do outro. Cada vez mais. Você não consegue controlar os países da América Latina. Faça a lista. Agora eles têm que listar meia dúzia. Antes só precisavam listar Cuba. Agora tem que listar meia dúzia. Por quê? Porque isso está se espalhando lá. Porque o controle político dos Estados Unidos está diminuindo. Ideologicamente, o capitalismo privado ocidental, que costumava ser a cobertura ideológica, nós somos a força globalizadora do mundo, a iniciativa privada, trazendo o mundo junto, trazendo prosperidade. Ninguém acredita mais nisso. Foram 50 anos de propaganda da globalização como estrutura ideológica para o sucesso do país. Mas os perdedores de tudo isso, especialmente aqui nos Estados Unidos, transformaram a política doméstica para apoiar um Trump no poder, que expressa a raiva e fúria daqueles que perderam com a globalização. Em grande parte dos Estados Unidos, chamar alguém de globalista tem a mesma força política que antes tinha a palavra comunista. Uau! Politicamente e ideologicamente, esse é o contexto. Isso não funciona. O apoio e financiamento dos Estados Unidos a Israel em Gaza, isso está minando. Que posição? Os americanos são a favor da liberdade? O quê? A liberdade de todas aquelas pessoas em Gaza morrerem? De que liberdade você está falando? E então a ironia suprema sobre a qual vamos falar, eu prevejo nos próximos meses neste programa. Nas últimas semanas, o governo dos Estados Unidos assumiu uma posição, 10% da Intel Corporation, com opção para mais 5%. Isso é capitalismo de Estado. Sabe o que é isso? É os Estados Unidos copiando os chineses, que têm um enorme setor de empresas estatais. Aproximadamente metade da economia chinesa é composta por empresas estatais. A Intel agora é uma empresa estatal. Se os trabalhadores da Intel entrarem em greve, será que o Sr. Trump, que agora é o principal acionista, vai chamar o ICE para resolver esse problema? Uau! O Sr. Trump bloqueou a venda de certos chips de computador para a China. Nvidia e AMD, dois grandes produtores desses chips, explicaram ao Sr. Trump que os chineses são grandes consumidores de chips porque têm uma economia enorme e o BRICS é ainda maior. Não podemos lucrar se não pudermos vender chips para eles. Tudo o que fizemos foi baseado nisso. O Sr. Trump disse, ok, cancele o pedido, mas você deve me dar ao governo 15% da receita que obtiver com a venda de chips para os chineses. Esse é o acordo que temos agora. Ok, essa é a forma mais sincera de elogio que a economia chinesa poderia pedir. Os americanos, sem admitir, sem falar sobre isso, estão copiando. E o motivo? Fácil de ver. O FMI atualmente estima que a economia dos Estados Unidos crescerá cerca de 1,5% do PIB em 2025, abaixo dos mais de 2% que havia prometido antes.
A China está estimando 5%, a Índia, 7%, que foram seus números no ano passado. Eles esperam isso novamente. Você não pode sustentar as ilusões dos Estados Unidos quando o resto do mundo, seus adversários, Índia, China e os BRICS, estão crescendo 3 vezes mais rápido do que você, 3 vezes mais capazes de fazer o que estão fazendo. Recentemente vi um mapa da África, e o mapa comparava 2010 com hoje, ou seja, 15 anos. O mapa mostrava o número de países, marcados em vermelho, cujo principal parceiro comercial era os Estados Unidos em comparação com a China. Depois mostrava como está hoje. Inversão. Os Estados Unidos eram o parceiro comercial da grande maioria dos países da África no início, e esse papel foi completamente invertido. E agora, para a maioria dos países da África, a grande maioria, o principal parceiro comercial é a China. Quantos sinais na parede precisamos apresentar a uma pessoa razoável para que ela entenda para onde o mundo está indo? Isso nos deixa com a questão militar. E a guerra na Ucrânia levanta muitas perguntas que o Michael resumiu. A escassez de armas, o uso delas, o envio para os ucranianos, porque o senhor Zelensky parece ter se tornado um ícone dessa loucura europeia em relação à Rússia. Eu não sei quais são os planos do senhor Putin, e sei que você, ouvinte, e vocês, europeus, também não sabem. O melhor que podemos fazer é observar o que vemos, reunir as evidências e fazer uma estimativa razoável. A explicação que os russos dão para a Ucrânia faz certo sentido. Existem motivos ocultos? Não sabemos. Provavelmente, eu não sei quais são. Mas a ideia de que a Rússia teria algum motivo para invadir o resto da Europa, ela tem menos motivo agora do que nunca. E a Rússia não tem o hábito de invadir a Europa, de forma alguma. É o contrário. Napoleão, Primeira Guerra Mundial, Hitler, as grandes invasões foram no sentido oposto, de oeste para leste. Elas superam, em todos os aspectos, qualquer movimento no sentido contrário. Então parem. Esse é um jogo perigoso, um império em declínio, em uma situação desesperadora, recorrendo ao seu poder militar para resolver o problema. E fazer isso depois de ter perdido 5 guerras contra adversários muito menos capazes do que a Rússia, isso beira a insanidade.